sexta-feira! Sexta-feira é dia de dicas terapêuticas e essa semana inteira a gente está conversando sobre traumas. Traumas que é um assunto tão sério, que é um assunto que pode trazer tanto peso para as nossas vidas, que pode travar e muito a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. Mas, como eu gosto de dizer sempre, eu acredito numa vida com liberdade e leveza. Então, por mais difícil que seja o momento emocional que você está vivendo, por mais difícil que seja o momento da sua vida, por mais doloroso que seja o trauma que você passou ou ainda está passando e vivendo consequências desse trauma, saiba que há um caminho leve para você se libertar, se reconectar com você mesma e se reconectar com toda a sua potência, né? Com toda a sua potência de cura. Bom, a live de sexta-feira tende a ser uma live mais rápida, de 20 a 30 minutos, com dicas práticas. Muitas vezes eu falo de qual o melhor óleo essencial, melhor erva medicinal, quais os melhores movimentos, alimentos e tudo mais para você lidar com essa situação emocional, né? Mas quando a gente fala de trauma, eu vou falar de um óleo essencial que eu acho maravilhoso para trauma, 2 óleos essenciais que eu acho muito bom, mas eu queria que a gente olhasse também, uma dica para mim muito importante é, quase toda semana alguém me manda uma mensagem no Instagram perguntando assim, Van, como eu sei se eu tenho algum trauma? Ou então a pessoa fala assim pra mim, olha, minha vida tá travada, não flui profissionalmente, ou eu não consigo acreditar em mim, eu não consigo confiar em mim. Ou então aquela fala assim, Van, eu confio em mim, eu acredito em mim, mas algo me puxa pra trás, algo me trava e não deixa eu seguir, não me deixa seguir, fluir na vida. Então, esse movimento de algo me puxa pra trás é algo que eu quero que a gente preste muita atenção. Sempre, absolutamente sempre que a gente tem algo que puxa a gente para trás, como assim puxa a gente para trás? Pode ser que você tenha uma sensação num relacionamento amoroso e aí te puxa para trás, você não consegue se envolver muito com aquela pessoa, né? Você não consegue mergulhar em relacionamentos amorosos porque algo te puxa para trás. Pode ser que você já tenha se identificado com a minha fala de eu acredito em mim, eu sei que eu posso, que eu tenho potencial, mas algo me trava, me puxa para trás. Eu tenho medo de me expor e algo me puxa para trás. Ou seja, independente de qual aspecto da sua vida, seja profissional, relacionamento amoroso, seja na amizade, seja você, eu quero empreender, mas não consigo, algo me puxa para trás. Se você tem essa sensação de que algo te puxa para trás, né, que algo te trava, muito provavelmente as células traumáticas no seu corpo atuando em você, te puxando para trás. E por que eu falo células traumáticas, tá? Trauma, gente, é algo que fica preso no corpo, é algo que fica arraigado no nosso corpo e o nosso corpo vai sempre tentar uma maneira de avisar a gente que algo não está fluindo bem, que alguma coisa não está acontecendo muito bem. Como assim? Às vezes o trauma, ele surge pra gente em forma de uma enxaqueca, em forma de dor de cabeça. Às vezes o trauma aparece em forma de dermatite, né? Problemas na pele, em forma de psoríase, que também é um problema na pele, rosácea. Por que geralmente o trauma surge como uma doença autoimune, ou como enxaqueca, dor de cabeça, ou como problemas na pele? Vamos pensar aqui juntas, porque essas são super dicas terapêuticas para você ficar atenta. Se você sofre de enxaqueca há muito tempo, de dor de cabeça há muito tempo, claro que a gente tem que analisar questões genéticas e tudo mais, claro que é importante você consultar um médico, entender, mas o que eu recebo constantemente no instituto? Van, sofro de enxaqueca, de dor de cabeça há anos, já tentei todo tipo de tratamento e nada melhora. Sabe por quê? Já tentou todo tipo de tratamento e nada melhora? Porque essa enxaqueca, essa dor de cabeça, ela é fundo emocional de um trauma. Ela foi a forma que o seu corpo encontrou de te avisar, olha, há situações dentro da gente que não estão bem resolvidas, há traumas aqui. Então a enxaqueca vem e volta, porque está ligado todo com o nosso campo mental e com o nosso campo emocional. Então se você tem traumas de você se sentiu abandonada, ou, por exemplo, já atendi muita gente que os pais se divorciaram quando a criança era pequena, e a cliente hoje em dia tem dor de cabeça ou tem enxaqueca, porque ela não lidou bem com aquele movimento de separação que aconteceu lá na infância dela. Isso pode acontecer com um ente querido que morreu, sei lá, alguém que perdeu o irmão, alguém que perdeu a irmã, ou alguém que perdeu o pai, ou alguém que perdeu a mãe na infância. Isso gera um trauma dentro da gente
E isso, né, não fica bem resolvido, então vai vir em forma de enxaqueca. Ó, Deb, eu tenho enxaqueca. Então, Deb, é muito importante você olhar e repensar a sua vida no sentido de, será que tem traumas aqui? E quando eu digo assim, gente, não é fácil você identificar, você acha que... A maioria das pessoas chega pra mim assim, eu quero tratar minha enxaqueca, eu quero tratar minha dor de cabeça. E ela nem imagina que isso é uma memória traumática. Quando eu aplico a liberação do estresse e do trauma, como a gente fez na live de quarta-feira, a pessoa começa a trazer à tona memórias traumáticas ou situações onde ela fala, caramba, eu nunca me senti merecedora, caramba, eu tenho medo de ficar sozinha, caramba, eu tenho medo de ser abandonada de novo, eu controlo tudo. Pessoas muito controladoras geralmente também têm uma questão traumática aí que não foi trabalhada no corpo. Então, esses são os primeiros aspectos pra gente olhar, tá bom? Eu estou fazendo o mapa dos afetos. Ê, Deb, que bom! Logo, logo a gente vai ter liberação do trauma no mapa dos afetos também. As meninas vão aplicar. Talvez até seja nesse sábado, não nesse dia 19, dia 26 tem encontro do mapa dos afetos e talvez as meninas apliquem liberação do trauma. Tá. Por que também o trauma às vezes surge como doenças na pele? Não é que é o trauma em si, tá, gente? É o trauma não tratado reverbera no nosso corpo, como dor de cabeça, enxaqueca, mas às vezes pode vir como psoríase, como dermatite, como alguns outros problemas na pele. Por quê? Pele é a nossa relação com o mundo. A nossa pele, o bem-estar da nossa pele diz respeito a como estamos nos relacionando com o mundo. Já para aí um momentinho e dá uma olhada para sua pele. Tem muitas manchas na sua pele? Tem muita acne na sua pele? Claro que temos as questões genéticas e tudo mais e tal. Mas porque, assim como a enxaqueca, a maioria das pessoas que sabem, por exemplo, que me acompanham aqui no Instagram, ou que já conhecem o meu trabalho, falam assim, Ivan, eu sei que você já teve psoríase, que você já teve rosácea. Psoríase são aquelas feridinhas que aparecem na nossa pele. Eu sei que você já teve psoríase, já teve rosácea. Como é que você resolveu isso? Porque eu já fui em tudo que é quanto é dermatologista, médico, já fiz tratamento natural e absolutamente nada melhora a minha pele. E isso aconteceu comigo. Eu tinha psoríase, tinha rosácea, fazia de tudo e nada melhorava. Quando melhorou? Quando eu comecei a usar óleo essencial de vetiver com pau rosa, e fiz um creminho para pele, então óleo de vetiver é maravilhoso para pele acnéica, para psoríase, vetiver é maravilhoso, pau rosa também. Fazer um creme ou um gel para isso, né, para tratar essas feridinhas, para tratar a pele, vai ser maravilhoso. Mas quando que melhorou de fato a minha pele? Quando fez pá! Quando eu tratei traumas mal resolvidos no meu corpo. Então, quando eu comecei a fazer a liberação do estresse e do trauma junto com a aplicação do creme, né, do óleo de vetiver e do óleo de pau rosa, aí a minha psoríase foi embora. Por quê? Porque quando a gente faz a liberação do estresse e do trauma, que foi aquela técnica que eu apliquei na quarta-feira, a gente vai remover memórias traumáticas que ainda estão presas no nosso corpo. Aquele tremor que o corpo traz, né, que é aquele tremor que você faz. Quem não assistiu a live de quarta-feira, a gente fez a prática, você faz 7 exercícios físicos e depois você entra num estado de tremor. Eu fiz o item da água, então a liberação do estresse do trauma da água, então a gente trabalhou muito movimento ondulatório e tudo mais junto. E depois o corpo da Kênia, que era quem estava fazendo a live, participando comigo, entrou num estado de tremor muito forte. Esse estado de tremor é uma reação natural do seu corpo. O que acontece? Quando o nosso corpo se sente, nosso corpo, a nossa mente, enfim, né? Quando nós nos sentimos ameaçadas por algum motivo, essa ameaça pode ser um grito muito forte. Então, na infância você cresceu com pessoas gritando contigo, pai e mãe gritando com você, tal, o tempo todo. Na escola, um professor gritou com você. Hoje em dia você não gosta de pessoas que falam muito alto, que gritam, porque isso desencadeia toda uma memória traumática. Pessoas que passaram por abuso sexual são pessoas que tremem constantemente, ou que levam um susto e a pessoa já treme, ou que não consegue se envolver em relacionamentos amorosos porque começa a tremer, porque vem o tremor no corpo, realmente, e tem medo de se relacionar com as pessoas. Se o seu corpo tem a tendência a tremer, eu tenho uma crise de ansiedade, já tremo, saiba que esse tremor não é algo ruim. É o seu corpo acionando o mecanismo de luta ou fuga. E isso é uma questão, gente, fisiológica. O que acontece?
Quando a gente está passando por um medo, por uma insegurança ou está revivendo memórias traumáticas conscientemente ou inconscientemente, a gente recebe, o nosso corpo recebe um aviso. Ei, isso aqui está em perigo. Então a amígdala, que não é a amígdala da garganta, a amígdala do cérebro, a amígdala envia uma mensagem, um sinal de alerta, luta ou fuga. E isso vai fazer com que libere mais dopamina para o nosso corpo, tá? E isso vai fazer com que a gente entre realmente nesse trabalho um pouco estressante de preciso lutar, preciso fugir, o que vai acontecer? E isso gera esse tremor no nosso corpo. Às vezes vem só um ataque cardíaco, às vezes vem uma sensação de ansiedade, uma sensação de que eu preciso ir, a respiração fica um pouco mais ofegante e tudo mais, e às vezes o corpo começa a tremer. Esse tremor já é um tremor de cura, já é um tremor do corpo liberando o estresse que não precisa carregar. Quando a gente faz a prática da liberação do estresse e do trauma, a gente estimula o nosso corpo, toda a nossa musculatura, através de exercícios específicos. E ao ativar toda essa musculatura através de exercícios específicos, o que acontece? A gente pega e estimula a nossa musculatura para tremer, para liberar traumas que a gente não precisa mais carregar. Por isso que eu digo, eu consegui me livrar da psoríase e da rosácea fazendo a união entre o óleo de vetiver, o óleo de pau rosa, mas junto com a aplicação da liberação do estresse e do trauma, porque foi aí que a minha pele fez uou e ficou essa lindeza maravilhosa que tá hoje. Eu tô maquiada, tal, claro, vocês podem ver que eu tô maquiada, mas a minha pele é muito boa. Ela realmente, mesmo sem make. Hoje à noite eu tiro uma foto sem make e posto nos meus stories e já dou a receitinha ali nos meus stories do creme que eu utilizei e tudo mais para vocês conseguirem aplicar também aí na vida de vocês, tá? Mas lembra, se eu tenho enxaqueca, se eu tenho problemas na pele ou se eu tenho doenças autoimunes, eu preciso acender em mim o sinal de alerta de que há memórias traumáticas que precisam ser tratadas no meu corpo. Tá bom? Existem memórias traumáticas aí que estão travando a sua vida. Como é que eu sei se existem memórias traumáticas travando a minha vida? É só você olhar para você nesse movimento de quando que você dá um passo para trás. Quando que você dá um passo para trás? Como assim, Van? Quando que você se trava? É na vida profissional? E qual aspecto da sua vida profissional? Hoje mesmo, até postei lá nos meus stories, eu estava atendendo uma pessoa que faz terapia comigo, com puta de um potencial, com puta de, sabe, tem todas as possibilidades do mundo de fazer e acontecer, quer criar uma mentoria para cuidar de mulheres, ela tá tudo pronto para fazer, mas puxa para trás, não consegue ir. Não consegue ir porque tem memórias traumáticas. Eu não consigo me entregar nos relacionamentos amorosos, meus relacionamentos amorosos não fluem, tem trauma aí que precisa ser tratado. Sempre que você identificar que tem um passo para trás, que você, eu me seguro aqui, que é diferente de assim, eu me seguro um pouco, daí eu reflito, e será que eu quero mesmo ir? Será que eu vou? Não, eu vou. Se você puxa para trás, mas depois consegue ir, pode ser que tenham memórias traumáticas? Pode ser, mas elas não estão travando a sua vida. Agora, se o movimento de te puxar para trás, puxar para trás, puxar para trás é constante e isso te paralisa, então tem memórias traumáticas travando a vida, tá? Observem esse movimento, gente. Observem o que o corpo de vocês está contando sobre vocês mesmas. Como eu digo sempre, o nosso corpo é o nosso melhor terapeuta. Quando a gente entende isso, a gente aprende a escutar o nosso corpo por caminhos tão maravilhosos, tão incríveis, tão fantásticos, que tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Então, bom, primeira coisa para você identificar, para ver se tem memórias traumáticas aí, esse movimento de me puxar para trás, de algo me travar. Qualquer coisa, me manda mensagem no direct que eu converso com você, eu sempre respondo de maneira bem personalizada ali e te dou algumas orientações. Segunda coisa, enxaqueca, dor de cabeça constante, problemas na pele e doenças autoimunes, acende o alerta de que há memórias traumáticas aí que não foram tratadas, tá? E, para quem já sabe que já tem o trauma, mas meu Deus, mãe, eu sei que eu sofri abuso sexual, isso travou a minha vida. Eu sei que eu tive mãe ou pai muito violento, ou que eu fui abandonado pelo pai e pela minha mãe, que agora eu não consigo ir. Quando você já tem essa noção, a dica de ouro, anota muito isso, tá? A dica de ouro para te ajudar a se libertar desses traumas, para te ajudar a iniciar um processo de, caramba, eu preciso tratar isso.
tá? Óleo essencial de lima. O óleo essencial de lima, ele é um óleo que vai limpar memórias traumáticas no nosso corpo. Então, esse óleo essencial, ele é simplesmente perfeito, lindo, maravilhoso para tratar as memórias traumáticas de maneira muito generosa. Uma coisa que é importante a gente perceber, esse movimento de puxar a gente para trás por conta de memórias traumáticas, ele puxa a gente para trás e ao mesmo tempo cria um campo de defesa. Então ele cria um campo de defesa para a gente. Esse campo de defesa que está aqui para nós, a gente não pode simplesmente arrancar. As nossas defesas a gente não tira, é irresponsabilidade de qualquer terapeuta, de qualquer pessoa que te acompanha, simplesmente tirar o seu campo de defesa. A gente precisa construir novas bases para que você se sinta à vontade para tirar aquelas que não estão te possibilitando uma vida mais leve, mais fluida, né? Que não estão te possibilitando viver a liberdade emocional, que é tudo aquilo que eu defendo há muito tempo, né? Há muitos anos eu falo de liberdade emocional, há muito tempo eu defendo isso como um processo de cura constante do nosso corpo, da nossa mente, da nossa ancestralidade e tudo mais. Então, o óleo de lima já te explico como utilizar, Angélica. O óleo essencial de lima, ele vai ser primordial para ir tratando essas memórias traumáticas de forma generosa, até você se sentir confiante a ponto de eu vou tratar isso com um terapeuta, com um psicólogo, eu vou mergulhar para tratar e se libertar desses traumas. Ah, Ivan, só o óleo essencial de lima não me liberta dos traumas? Não, tá? Trauma não é algo, gente, que a gente se liberta em uma sessão, em uma consulta, em uma vivência, não. Às vezes em uma consulta, uma sessão, uma vivência, o trauma vem à tona, memórias vêm à tona, às vezes a gente consegue livrar alguns aspectos de como aquele trauma estava reverberando na vida, mas trauma precisa ser tratado através de um processo. De um processo com uma profissional que você confie, de alguém que você realmente esteja disposto a dar a mão para aquela pessoa, né? Confiar nela para ela te orientar. Ah, eu já estou fazendo tratamento psicológico, eu já estou com um terapeuta, eu já estou lá no mapa dos afetos contigo, Van, e já posso começar a usar o óleo essencial de lima? Pode, claro que pode. Se você já está num processo, o óleo de lima vai te ajudar, vai te acolher. Como usar o óleo essencial de lima para memórias traumáticas, tá? Primeira coisa, é sempre melhor fazer um tratamento com aromaterapeuta, tá? Qualquer pessoa formada no meu método terapêutico, no Sistema MAR, é uma pessoa que trafega pela dança, pelo desenho terapêutico, pela aromaterapia, pela constelação familiar e pela liberação do trauma, tá bom? E, portanto, o campo energético disso. Então, qualquer pessoa formada pelo meu método tá apta, mas tem aromaterapeutas também aí que vocês podem trabalhar. Não use óleo essencial sem orientação de aromaterapeuta, isso é bastante delicado, tá? Bom, como que a gente pode usar o óleo essencial de lima para o tratamento de memórias traumáticas específicas? Lembrando que o óleo não vai eliminar esses traumas, mas vai trazer para você um campo mais generoso no tratamento dessas memórias traumáticas. Vai te fortalecer, né? Então você vai pegar uma gota, presta bem atenção que é uma gota, não precisa mais do que uma gota, muito respeito a toda a natureza e tudo mais. Você vai pegar uma gota, vai pingar essa uma gota no colarzinho aromático ou então em um algodão, mas se tratando de óleo de lima, que é um cítrico, ele é muito volátil, né, como todo óleo essencial, mas os cítricos eles evaporam mais rapidamente. Então no colarzinho aromático é melhor porque ele fica um pouco mais protegido, o algodão ali dentro. Então você pinga uma gota ali no colarzinho aromático, você traz como se aqui fosse meu colar aromático, eu trago aqui pertinho da minha narina, tampo uma narina e fico inalando a outra. E inalo com a outra narina por 5 minutos. Depois faço o movimento contrário, venho aqui e inalo aqui por mais 5 minutos esse óleo de lima, 2 vezes por dia, por 21 dias, tá? Por 21 dias. Pode ser que traga muita coisa à tona e que você realmente precise de ajuda de um profissional para te ajudar, para te guiar a tratar todas essas memórias traumáticas, certo? Então, gente, resumo da live de dicas terapêuticas de hoje, lembrando que no domingo, a pessoa já tá bem maluca, que na sexta-feira a gente faz uma live mais prática com dicas. 3 coisas para você prestar atenção se tem traumas aí travando a sua vida. Primeiro são os movimentos para trás. Todas as vezes que você se sente travada, me puxa para trás, não vou adiante.
Segundo, enxaqueca e dor de cabeça. Problemas na pele e doenças autoimunes, acende o alerta de que há trauma aí, tá bom? Esses 2 pontos são extremamente importantes para vocês analisarem. E a gente pode entrar com óleo essencial de lima ou para trazer à tona memórias traumáticas que você talvez nem lembre, ou para acolher essas memórias dentro de um processo terapêutico, certo? Gente, tenham um ótimo, lindo, maravilhoso final de semana. Contem comigo, tá bom? Tô aqui por mim, por você, por nós, pra gente viver toda a nossa liberdade emocional com arte e leveza, se libertar dos traumas, dos medos e inseguranças, para você aprender a confiar em você e em toda a sua capacidade de realização, tá bom? Beijo grande, gente. A gente se vê segunda-feira.